Mas tem uma advertência que Jesus tinha feito antes de eles saírem para o Getsêmani, tinha feito a Pedro, que é algo assim digno de que a gente preste atenção. Eles ainda não tinham descido para o Ribeiro de Cedron, Judas ainda não tinha chegado. É um parêntese que eu abro aqui para ir a Lucas, no capítulo 22, e ler com você no verso 31, quando Jesus, antes de descer para o Getsêmani, olha para Pedro, que tinha dito: eu jamais, todo mundo pode te negar, eu não. Jesus disse a ele: Simão, Simão, eis que Satanás, para quem diz que Satanás não existe, são meninos que foram criados em laboratórios de academia teológica, é que vem com esse papinho. Ou quem apenas se formou numa faculdadezinha de psicologia. Ou qualquer um outro que tenha feito qualquer um outro cursinho universitário. Ou os traumatizados pela frequência às igrejas pentecostais e neopentecostais, onde eu nunca encontrei um único demônio, só fajutice, mentira, sugestão, engano e histeria. E aí ficam céticos e cínicos. E dizem: diabo não existe, não sei como é que um cara inteligente como Caio, culto, crê nisso. É por causa da minha inteligência, da minha cultura e das minhas bilhões de experiências que eu sei o que eu estou dizendo. Você devia prestar muita atenção, porque não é um garoto que está falando com você, e nem uma pessoa impressionável. Simão, Simão, eis que Satanás, o opositor, te reclamou a mim, demandou-te de mim, para peneirar a ti e a todos os outros companheiros aqui, para te peneirar como trigo, que a gente passa na peneira para ver se sobra alguma coisa, para ver o que é puro e o que não é puro. Ele demandou te passar na peneira. E eu não disse que não. Preste atenção. E eu não disse que não. Eu, porém, diante de tal demanda, apenas roguei por ti. Orei por ti ao meu Pai, pedindo que Ele te fortaleça, que tu não desanimes para sempre, tu não mergulhes por nenhum fracasso, em nenhum poço de depressão incurável, de desistência absoluta sobre quem você é para mim e quem eu sou para você. Roguei por ti, para que a tua fé, por menor que seja, por fiapo de pé que tenha se tornado, não desfaleça todavia, porque eu não vim para esmagar a cana quebrada, nem para apagar a lamparina que fumega, antes para reacender todas as expressões de fé. Tu, porém, pois, Pedro, quando te converteres realmente, porque tu hoje és um ser impressionado comigo. Tu és um querido que misturas discipulado com fã-clube. Tu estás cheio de crenças diante das coisas que tu me viste fazer. Mas aquela fé cujo carregão se planta na eternidade do coração e se ancora no trono da graça, da segurança de Deus, não te acometeu ainda. Mas quando tu te converteres, eu sei que tu vais te converter de verdade, Pedro. Então, fortalece os teus irmãos. É semelhante ao que ele veio a dizer a Pedro depois de ressuscitado de entre os mortos, lá em João 21, na praia de Tiberíades, quando encontrou a Pedro nu na praia, que veio nadando, e Jesus já tinha preparado, depois de ressuscitado de entre os mortos, alguns peixinhos para eles comerem. E Jesus, quando perguntou a Pedro se ele o amava, e Pedro só respondia: Senhor, eu sou teu amigo, mas nunca respondia com aquele amor sublime: Senhor, eu te ágapo. Ele respondia: Senhor, eu te filéu, eu sou teu amigo. Jesus disse: então tá bom. Com essa amizade, se for sincera e verdadeira, já serve. Cuida das minhas ovelhinhas, dos meus cordeirinhos, ou como ele diz aqui, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, é Pedro respondendo: Senhor, estou pronto para ir contigo outra vez, ele falando, tanto para a prisão como para a morte. Pedro, Pedrão, Pedroca, meu querido amigo, menos é mais. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo
Cante, meu filho, isso já tinha sido anunciado antes. Aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu, que a gente já viu aqui. Mas antes disso, Jesus tinha preparado, olha o cuidado de Jesus desse preâmbulo, antes de encontrarem ajudas com os soldados e as turbas que vieram no grupo abandidado da casa do sumo sacerdote, antes de acontecer aquele beijo de traição que a gente já viu, tudo aquilo, o corte da orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, tudo isso, Jesus fez uma advertência irônica. Olha a ironia de Jesus, que só não entende quem é muito tapado. Olha, só não entende quem é muito tapado. Ele disse o seguinte: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, está aqui no verso 35 de Lucas 22. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou porventura alguma coisa? E eles disseram: não, Senhor, nada. Então Jesus disse agora, porém, quem tem uma bolsa, tome-a, como também um alforge, uma mochila, e o que tem espada, também venda a capa e compre uma. Quem não tem como levar as coisas, arranje uma bolsa e uma mochila. Pois vos digo, agora é diferente. Não o modus operandi, mas o dia de hoje é diferente, é um dia de encenação, é um dia de teatro. É um dia de se cumprir essa dramaturgia absoluta que ecoa desde a eternidade. Pois vos digo o que importa, se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Então, vocês que são só pescadores da Galileia, fiquem com cara de malfeitor, vendam capas, comprem espadas, se preparem para como quem anda fugido e escondido, que é para justificar o que eles vão fazer comigo. Se disfarcem de malfeitores para pelo menos combinar. Mas eu vi aqui nas eleições de entre 18 e 22, os crentes todos pegando esse texto aqui como advocacia para se armarem. Nunca vi povo mais abjeto e cognitivamente doente e morto mentalmente do que esse. Dos que se intitularam crentes e assim procederam aos milhões. Vocês lembram disso? Pois bem, então lhe disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. Crente é um negócio horroroso. Jesus está falando com ironia. Está falando com aquele bendito sarcasmo de quem diz: olha, estão procurando bandidos. Vamos nos fantasiar de bandidos para pelo menos justificar a loucura deles. É isso que Jesus está falando. Mas o pessoal, quase que 99% dos pastores do Brasil inteiro resolveram entender isso do modo que Jesus não falou, por necessidade deles de se tornarem bandidos de fato com outros bandidos que eles queriam eleger. Temos aqui 2 espadas. Parecia que tinham descoberto a pólvora. Idiota. Jesus disse: não, para mim basta, chega. Eu estava falando uma coisa com outro sentido, para ver se vocês compreendiam. Mas vocês não me entendem, né? Tudo é literal. Para mim, chega. Já estão abandidados demais na alienação de vocês, tá bom. E saindo, foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Aí acontece tudo que eu já narrei para vocês, inclusive ele suando sangue, naquela agonia do inferno sobre a qual eu já li em Isaías 53, e aqui, voltando para Mateus, a gente vê na sequência o seguinte, que chegaram os da parte do Sinédrio e o levaram para a casa de Caifás, que está lá até hoje, no Monte das Oliveiras, abaixo do Monte Sião, na descida do Monte Sião, entre Alcedama e o Monte Sião, está ali as ruínas da casa do sumo sacerdote. Arqueologicamente demonstrável e comprovável e real, com escadas romanas de 2000 anos de idade, com estrutura antiquíssima. E os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas, os mestres da lei, os anciãos do povo, os teólogos, os variados representantes de seitas sacerdotais e de outros grupos. Havia uma mini reunião do Sinédrio acontecendo lá, mas Pedro, vendo para onde Jesus ia, já escondido,
o seguia de longe, de bem longe, atrás das moitas. Chegou até o pátio da casa do sacerdote e, tendo entrado no pátio, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Olha só, para ver o fim. Ele, que era um cara que tinha dito, eu vou contigo até o fim, agora se assenta, segue de longe, entra sorrateiramente, se assenta entre os serviçais para passar despercebido para ver o fim. Parece até um pesquisador da tragédia da igreja que não faz nada para mudar coisa alguma, embora se dizendo cristão, mas fica fazendo pesquisa sobre a desgraça do fim da igreja. Desculpem a associação, mas muitas vezes é assim que eu vejo. Gente inteligente, com capacidade de bradar, levantar a voz, pregar, anunciar. Não, só faz pesquisa sobre o fim. Como Pedro, que ficou para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Que você tem alguma coisa disposta a dizer contra ele? Vê se tem. Ficaram fazendo triagem de testemunhos que fossem fortes. Mas havia muita bobagem, não fazia sentido nenhum. Aí eles agarraram um aqui, outro ali, não tinha muita gente, mas tinha alguns vendidos capazes de dizer o seguinte: me diga o que você quer que eu diga, que eu repito com veemência e teatralidade. Era isso que eles estavam procurando, para terem de que o condenar à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, como eu disse, eles achavam pueris as palavras, mas afinal compareceram duas, afirmando o seguinte: este Jesus disse, posso destruir o santuário, aí apontou para o templo lá em Jerusalém, e reedificá-lo em 3 dias. Obra de super-homem, do Jesus Clark Kent, que iria virar o Cristo. O templo que levou praticamente 44 anos para ser construído, ele reconstruiria em 3 dias, como se o negócio de Jesus fosse fazer prédio. Coisa mais nojentamente idiótica e patética. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Como se Jesus fosse o dono de uma empreiteira chinesa que constrói supermercado em 3 dias, ou pontes magníficas em 1 semana. Jesus fica olhando para aquilo. Meu Deus, é muita pateticidade, coisa mais horrorosa é a mente desse povo. Mas Jesus guardou o silêncio. O que se vai responder diante da idiotice? A única resposta passível de ser dada ao idiota é o silêncio. A única resposta passível de ser dada ao idiota é o silêncio. Eu vou repetir de novo, viu, Clarinha? Pode deixar aí 3, 4 vezes. A única resposta passível de ser dada aos idiotas é o silêncio. A única resposta passível de ser dada aos idiotas é o silêncio. Corta e guarda. Pois bem, ele prossegue, sendo inquirido: não tens nada o que responder às acusações que esses fazem contra ti? Jesus guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro em nome do Deus vivo, que tu nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus, em nome do Deus vivo. É sempre o mesmo tom de palhaçada em todo lugar. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Quem gritou isso aqui, afirmou, conjurou, foste tu. Entretanto, eu, Jesus, vos declaro, presta atenção, é o que vocês querem ouvir? Que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Desde agora, ou seja, Jesus declarou sobre eles uma impressão mental, cognitiva, recorrente, um pesadelo de olhos abertos, que todos eles haveriam de ter e com ele se assombrar durante todos os dias das suas vidas, interrompendo suas noites assim.
vendo o Filho do Homem voltar em grande glória, vindo contra eles. Viu, Clarinha? Vindo contra eles. Sim, respondeu Jesus, tu disseste, entretanto, de agora em diante, isso estava instalado como uma subjetividade inarrancável e inarredável. Guardem isso, recortem isso. Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Quando ele diz desde agora, ele instala um software de juízo na cabeça desse pessoal. Que sabe quem ele é, que disseram ele fez sinais que nós não podemos negar que Deus está com ele. Vamos matar Deus nele, senão a gente perde o nosso lugar de controle sobre o povo. E Jesus então diz, o juízo de vocês, até o partirem para a eternidade, vai ser não poderem mais fechar os olhos sem verem, sem me verem voltando, o Filho do Homem com a glória de Deus vindo do céu, contra a maldade de vocês. Sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote, de um drama patético, aviadadamente religioso, rasgou as suas vestes e blasfemou, e diz, blasfemou, blasfemou, blasfemou. Meu Deus, blasfemou. É tudo igualzinho os religiosos que me cercaram a vida inteira e até o dia de hoje. Que necessidade mais temos de testemunho? Já ouvimos. Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam todos eles. É réu de morte, é réu de morte. É o canto dos abutres, é réu de morte. É o canto Requiem gregoriano dos hipócritas, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, pá, 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 pá. Mas nem um dente dele foi quebrado, nem um osso, nem a mandíbula, nem o queixo, nada. Arrebentaram as mãos batendo nele, ele sangrava, se esfolava para lá e para cá. Mas, como diz a Escritura, nenhum dos seus ossos foram quebrados. E bateram, e espancaram, e cuspiram, e esbofetearam, e esmurraram, e gritavam, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Fala meu nome. Conta a minha história agora. Quem foi que te bateu? Se Jesus fosse um pregador cristão, com algum poder paranormal, iria começar a falar um monte de barbaridade. Você come a mulher de fulano, você gosta mesmo de dar ré no quibe, você não sei o quê. Como os crentes dizem que Jesus ficou escrevendo na areia, no caso daquela mulher de João 8, que era acusada de adultério, Jesus teria jogado o pecado de todo mundo na cara deles. Eu nunca consegui ver assim. Nunca consegui ver assim. E nem aqui tampouco. Jesus olha em silêncio. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. E aproximando-se uma criada. Primeiro veio a criada, a serva do lugar. Mulher, sem muita voz, sem muita expressão, sem nenhuma autoridade. E disse a Pedro, tu estavas também com Jesus, o Galileu. Eu vi você. Pedro, porém, negou diante de todos, em voz bem alta, dizendo, eu não sei o que tu dizes, mulher. E questiona a sanidade da mulher. Não sei o que tu dizes. Só pode ser coisa de mulher, falar bobagem. E a machosfera dominou. Não sei o que tu dizes. Saindo para o alpendre dali, deixa eu pegar um ar aqui num lugar mais fresco, foi ele visto por outra criada. Eram as meninas, olhando esse cara que veio da Galileia até um gato que andava com ele. Sabemos que ele pertence àquele grupo, ele era bem perceptível. E aí outra criada veio e disse, ali, este também estava com Jesus, o Nazareno, eu não tenho a menor dúvida. E ele negou outra vez com juramento, eu juro, por Yahvé, Senhor do céu e da terra, que eu não conheço Jesus, chamado Nazareno, eu juro, não sei quem é este homem, essa criatura.
Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, em grande quantidade, homens e mulheres, olha, cara, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia, o teu sotaque galileu e os teus maneirismos, depois de ter andado com ele 3 anos e meio, denunciam. Não é só o que tu falas, é o teu gestual, é o teu modo. Você ficou impregnado pelo convívio, não dá para negar, por mais que você queira. Você fez um mimetismo inegável em relação a ele, uma simbiose inconfundível. Você é um deles. Então Pedro começou a falar palavrão, mandou todo mundo para que pariu, para todo mundo no bueiro do Arthur, mandou todo mundo para todo lugar, xingou, jurou em nome do Deus eterno, fez de todas as barbaridades, dizendo, não conheço esse cara. Imediatamente cantou o galo. O Requiem de Pedro. Eu vou até sugerir ao Alok que ele faça um Requiem de Pedro com galo cantando, com música eletrônica. Deve ficar um barato esse Requiem de Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, entrou naquele bosque escuro que tinha no lugar. Naquele tempo era muito mais denso aquele lugar. E Pedro saiu e chorou amargamente. Só Deus sabe o significado de sair e chorar amargamente. Aqui em Lucas, no capítulo 22, do verso 54 em diante, a mesma história de Pedro é conhecida nas mesmas sequências, com alguns detalhes refinados da agonia desse Pedro que sai na escuridão do bosque, se agarra às árvores, na escuridão da noite. Judas traiu, ele cortou a orelha de um ser humano. Tudo que ele declarava de valentia virou covardia assim. Ante mulheres, uma mulher, 2 mulheres e uma turba dizendo, não tenta enganar porque a gente viu. O galo canta e o cara diz, meu Deus, eu continuo não aguentando nada, não sustentando nada, não segurando nenhuma onda. Prometo, mas não cumpro. Juro, mas não encarno. Digo sim quando é não. Digo não quando é sim. Prometo e não apareço. Digo que não fugirei e sou o primeiro a correr. Eu sou uma tragédia. Eu preciso desistir de mim mesmo, porque eu não presto para absolutamente nada. Aí, de acordo aqui com Mateus 26 e com Lucas também, Jesus é levado ao Sinédrio. E da casa de Caifás, que tinha virado um Sinédrio, aconteceu tudo isso, a negação de Pedro, Judas naquela agonia horrorosa, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Imagine, naquela baixada ali do Monte Sião, de um lado, provavelmente mais para a esquerda, na direção do templo, tem Pedro agarrado às árvores escuras do bosque. E um pouco mais para a direita tem Judas Iscariotes, armando a sua forca num galho de árvore, no precipício de Alcedama, de onde ele pulou e caiu lá de cima, e o ventre dele foi se abrindo nas pontas das rochas, de modo que ele chegou lá embaixo com todas as suas entranhas abertas e derramadas para o lado de fora do seu corpo. Um suicídio triste e horroroso, era calamidade demais. E na casa de Caifás, Jesus aparentemente sendo tratado como o derrotado dos derrotados. E Judas se matando em agonia, dizendo, eu traí, entregando, vendendo sangue inocente. Eu traí. E o coração dele tocado de remorso, mas ainda lhe faltava a esperança do arrependimento, porque o remorso é uma dor sem esperança, sem cura, sem perspectiva de salvação, é o remorso. É a dor segundo o mundo, como Paulo fala em 2 Coríntios 8. E o arrependimento é a tristeza segundo Deus, que dói, mas carrega um fiapo de esperança, sabendo que pode haver uma misericórdia que me acolha e me perdoe,
faltou a Judas essa expressão de um remorso esperançoso que transformaria o remorso em esperança. E aí ele se suicidou e as autoridades pegaram dinheiro e não acharam justo colocar de novo no gasofilácio, porque era dinheiro de sangue que eles próprios tinham comprado, provocado e produzido. Aí resolveram comprar um cemitério para forasteiros. É um negócio muito patético. O dinheiro não presta, é de sangue. Sangue do homem mais santo que já passou na nossa história. Então, o dinheiro não dá para pôr no gasofilácio porque seria um sacrilégio, segundo eles. Como se existisse sacrilégio. Só existe para quem cultua o sagrado. Então vamos comprar um campo para fazermos um cemitério para os estrangeiros. Cemitério para palestinos, cemitério para os de Gaza, cemitério para os de longe, cemitério para aqueles que não têm lugar nos nossos cemitérios judaicos oficiais e que são enterrados em valas comuns. Vamos fazer pelo menos algum bem com esse dinheiro de sangue. Como em geral o Estado faz, os políticos fazem, a religião faz, todo mundo faz. Para ver se aplaca a consciência inaplacavelmente culpada diante de Deus, dos homens e da acusação dos principados, potestades e entes infernosos. Compraram aquele campo de sangue. Chamado assim, ganhou o nome de Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do olheiro, assim como ordenou o Senhor, como também disse a mesma coisa no profeta Zacarias. Aí Jesus chega no momento em que no dia de hoje eu não quero correr para não apressar, porque é muito importante o que vai acontecer amanhã. É esse encontro de Jesus com Pilatos. Um cara muito mal do ponto de vista da governança romana dele. Mas a participação dele aqui na morte de Jesus é a participação de um impotente, que ficou entre a média política e a salvação de um inocente e acabou optando pela média política, como nós vamos ver amanhã. Senhor, eu te imploro que essa mera narrativa tenha deixado pérolas de compreensão, de entendimento, de discernimento, de autopercepção, de autoenxergamento, de convicção sobre quem nós somos, para que nós nos convertamos das nossas falastrices, das nossas confissões levianas, ao Evangelho da graça de Deus, que é sim quando é sim e é não quando é não, sabendo que o que disso passar vem do maligno. Ajuda-nos pelo menos a termos entendido essa mensagem, essa palavra, e ajuda-nos a internalizarmos-la em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.